Alô, som, teste. Oi, meu povo, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Desarrume-se Comigo. Uhul! Nós somos o sexto episódio. Já, sim, já. Você já ouviu os outros? Corre lá pra ouvir. Pois, já passaram 6 episódios. Tá passando rápido, né? Ainda mais porque eu tô fazendo toda semana, de forma a manter mesmo o fluxo. Mas fique à vontade se você acabou de chegar. Dá uma olhada na página e se divirta com os temas. No tema de hoje, se você ainda não acompanha as enquetes que rolam no fim de semana, @luisamtts, é onde eu posto as enquetes nos stories para interagir com vocês e já deixar o assunto rolando. Eu fiz 3 perguntinhas para vocês, e as 3 perguntinhas foram: você acredita que as pessoas realmente mudam? Segunda, em sua opinião, o que mais impede uma mudança? E terceiro, qual foi a maior mudança que você já decidiu viver? Perguntas fortes, porém tivemos respostas unânimes. Todo mundo conseguiu responder a mesma coisa na primeira e disseram sim, qualquer pessoa pode mudar. E eu achei interessante algumas explicações, porque eu perguntei de forma geral, né? Eu não quis dizer necessariamente de caráter, de jeito, de personalidade, mas assim, mudanças num geral, né? Você mudar hábitos, você mudar realidades, você, enfim, começar um sonho, você correr atrás de algo que você sempre quis. Tudo isso gera uma mudança, né? E é uma decisão de fazer acontecer muitas vezes, né? Mas de fato, eu quis ampliar mais o horizonte com relação a mudanças no geral. E o legal é que todo mundo respondeu que sim, é possível mudar. E muitas também falaram sobre transformação, que é só com a ajuda do Espírito Santo, porque tem mudanças que realmente só existem se houver uma intervenção divina, mas a maioria conseguiu responder a mesma coisa, de que é possível sim. Aí a segunda pergunta, perguntei, né, qual que é o obstáculo para mudar? E muita gente respondeu coisas semelhantes, porém diferentes, né? Falaram orgulho, comodismo, apego ao que é conhecido, por medo, rigidez cognitiva, falta de intencionalidade, coração orgulhoso, cegueira, controle. E o que é curioso é que ninguém culpou recursos, né? Dinheiro, tempo, oportunidades. Todo mundo respondeu num lugar mais interno. Então aqui a gente já consegue ver que é meio que unânime que todo mundo entende que mudança não é algo externo, né? Começa algo de dentro para fora. E a terceira pergunta eu perguntei, né, para citar ou contar alguma história de qual grande mudança você viveu, né? E muitas pessoas citaram mudar o estilo de vida, mudar ciclo de amizades, o próprio casamento, abandonar crenças, num geral, né? Aqui a pessoa aprofundou. É, deixar de tentar controlar tudo, morrer para si mesmo, né, para as próprias vontades, aprender a viver sem tanta pressa depois de ter um burnout, olha só. Então, é sim possível e aqui nós temos vários exemplos de grandes mudanças aqui na vida de muitas pessoas. E talvez a gente vê aqui que o problema não é acreditar que a mudança é possível. Talvez o problema seja que mudar exige abrir mão de algo, né? Que lá no fundo a gente ainda quer manter. Ou a gente quer as duas coisas, né? E acaba ficando sem nenhuma. Para enriquecer a nossa conversa hoje, eu não trouxe um estudo, eu trouxe um livro. E é um livro assim que impactou muito a minha vida. E o nome do livro chama A Coragem de Não Agradar, do Ishiro Kimichi e Fumitaki Koga. Nomes bem fáceis aí para vocês. Depois dá um Google, coloca só A Coragem de Não Agradar e vai aparecer. Esse livro, ele abriu muito a minha mente para algumas questões minhas mesmo. E eu queria compartilhar com vocês um trecho para iniciar a nossa conversa. E aí, conforme vai fluindo, eu posso até ler um estudo ou outro. Mas eu acho que ele vai dar o start necessário e o pontapé inicial para a gente conseguir se aprofundar neste tema do nosso podcast, que eu acho que eu ainda não falei, que chama Só Muda Quem Quer. E a gente vai se aprofundar nessa frase até o final do podcast. Nesse livro, o livro todo é um diálogo.
é meio estranho, mas depois você acostuma e é bem enriquecedor. E basicamente é um diálogo entre um filósofo e um jovem. Divide-se por capítulos, né, por temas, mas é um diálogo, o livro todo. Então eu vou ler para vocês esse trecho entre o filósofo e o jovem. O jovem diz: se eu pudesse ser como Y, seria feliz. O filósofo responde: enquanto você viver assim, nos domínios da possibilidade de se tal e tal coisa acontecessem, você nunca será capaz de mudar. Porque dizer se eu pudesse ser como Y é uma desculpa que você dá a si mesmo por não mudar. O jovem responde: uma desculpa por não mudar? O filósofo diz: sim, tenho um jovem amigo que sonha em se tornar escritor, mas parece que nunca consegue completar seu livro. Segundo ele, seu emprego o deixa muito ocupado e ele não acha tempo para escrever o romance, completar a obra e inscrevê-la em concursos literários. Mas será que essa é a verdadeira razão? Não. Na verdade, ele quer deixar em aberto a possibilidade do poder fazer-se tentar e continuar sem se comprometer com nada. Não quer expor sua obra à crítica e com certeza não deseja encarar a realidade de que talvez produza um texto de baixa qualidade e precise enfrentar a rejeição. Ele quer viver dentro do domínio das possibilidades, tendo a oportunidade de dizer que poderia terminar o livro se sobrasse um tempinho, ou que poderia escrever se tivesse as condições apropriadas, e que tem talento de sobra para isso. Daqui a mais 5 ou 10 anos, provavelmente vai começar a usar outras desculpas como não tenho mais idade para isso ou agora preciso cuidar da minha família. O jovem responde: entendo perfeitamente como ele deve se sentir. O filósofo diz: ele deveria simplesmente terminar o romance e inscrevê-lo num concurso, e se for rejeitado, tudo bem. Caso isso acontecesse, poderia melhorá-lo ou descobrir que deveria tentar algo diferente. Em ambos os casos, poderia ir em frente. Nisso consiste mudar seu estilo de vida atual. Se ele nunca submeter o original, não chegará a lugar algum. O jovem responde: mas ao fazer isso, talvez seu sonho seja arruinado. E o filósofo diz: bem, tenho minhas dúvidas. Imagino que a vida de alguém não seja nada boa se ela precisa cumprir tarefas simples, coisas que deveriam ser feitas, mas vive inventando motivos para não conseguir realizá-las, não acha? No caso do meu amigo, que sonha se tornar romancista, é claramente o eu que está complicando a vida, dificultando uma existência feliz. E o jovem diz: mas isso é cruel. Sua filosofia é dura demais. O filósofo diz: de fato, é um remédio amargo. O jovem diz: concordo. O filósofo responde: mas se você mudar seu estilo de vida, o modo de dar sentido ao mundo e a si mesmo, tanto sua maneira de interagir com o mundo quanto seu comportamento terão que mudar. Não se esqueça desse fato. É preciso mudar. Você, do jeito que é, precisa escolher seu estilo de vida. Pode parecer difícil, mas é realmente bem simples. E aí, gente? Forte, né? Cara, essa parte me pegou demais. Ele ter feito essa leitura de que o amigo dele querer viver dentro do domínio das possibilidades é uma forma dele ter o controle do resultado. Porque ele poderia arrumar um tempo, se esforçar, já que era o sonho da vida dele se tornar esse escritor, e ver no que ia dar, né? Só que ele ficou mais confortável em dar algumas desculpas e acreditar nelas do que enfrentar a realidade da vida e, enfim, ou ser rejeitado ou dando certo, né? Enfim. Isso alugou um triplex na minha cabeça, o fato de que, enquanto tudo é uma possibilidade, nada precisa ser colocado à prova, né? A gente vive dizendo, nossa, se eu tivesse mais tempo, se eu tivesse mais dinheiro, se eu morasse em tal cidade, se eu tivesse tal carro, se eu morasse em tal região, né? Essas frases do e se mantêm o sonho, mantêm a vontade viva, né? Enquanto você nunca tenta de verdade, ou nunca precisa descobrir que talvez não é como você imagina, né? Muitas vezes a desculpa ela é mais confortável que a realidade, né? O filósofo diz que o amigo não termina o livro porque se terminar só existem dois caminhos: ser rejeitado ou ser aprovado.
E nos dois casos, a vida continua, ele vai ter que continuar tocando a bola, né? E enquanto isso, ele pode continuar dizendo que ele poderia ter sido um grande escritor, já que ele não enfrentou o desconforto de tentar, né? Então é muito mais confortável viver do potencial do que da realidade. E, gente, esse podcast talvez vai ser um dos mais desconfortáveis de se ouvir, porque ele vai instigar algumas crenças e alguns comportamentos que nós temos, né? Eu espero de fato conseguir fazer você questionar se você quer mesmo mudar. Porque acho que todo mundo tem o desejo de mudar. O desejo, aquela coisa que passa lá dentro e fala assim: nossa, eu deveria fazer isso, eu poderia fazer aquilo. Existe um desejo, não vou falar intenção, mas eu acho que existe sim uma inclinação para um desejo. Mas o problema é que toda zona de conforto tem um benefício. Por exemplo, procrastinar protege você de fracassar. Se vitimizar protege você de se responsabilizar. Timidez protege você de rejeição. O orgulho protege você de ser vulnerável. E reclamar protege você de agir. Então a pergunta ela muda, não é por que que eu não consigo mudar? A pergunta é o que eu ganho permanecendo como eu estou? E essa pergunta ela é desconfortável porque ela coloca um espelho na nossa frente, né? E talvez seja por isso que transforma uma pergunta como essa. Você não muda porque só decidiu, tomou uma decisão. Você muda quando deixa de defender quem você sempre foi. Vou repetir. Você não muda porque você decidiu, você muda quando você deixa de defender quem você sempre foi. Porque a identidade, ela sempre vai vencer a motivação, né? E é por isso que muitas pessoas, por exemplo, começam uma grande mudança na rotina na segunda e para na quinta. Porque ela tentou mudar um comportamento, mas protegeu a identidade, né? Porque enquanto a gente continuar repetindo, ah, eu sou desorganizado mesmo, ah, eu sou inconstante mesmo, ah, esse é o meu jeito. O cérebro vai fazer de tudo para manter essa coerência, né? Um estudo que eu quero citar aqui, que cabe bem nesse ponto que a gente está falando sobre identidade, é um estudo de James Clear, que o nome é O Poder da Identidade, que se popularizou nas pesquisas mostrando que mudanças saudáveis acontecem quando a identidade muda antes do comportamento, não é o contrário. Então, exemplo, em vez de dizer, eu tô tentando correr, eu tô tentando emagrecer, eu tô tentando ler mais, eu tô tentando. A pessoa passa a pensar, eu sou alguém que cuida da saúde, eu sou alguém que cuida da minha mente, eu sou alguém que tem tempo para minha família. Então, quanto mais o comportamento reforça essa identidade, maior a chance de permanência. E, gente, aqui eu consigo ver claramente que não é uma questão de ser um pensamento positivo. Muito pelo contrário, não é você repetindo coisas que você quer alcançar que você vai alcançar. No caso aqui, o James está falando que o que tem que mudar é que você precisa primeiro visualizar antes de fazer. Então, ao invés de dizer, ah, eu sou inconstante, ah, eu não consigo fazer isso, ah, eu nunca tenho tempo para aquilo, você dizer, eu sou uma pessoa que cuida do meu corpo. Eu sou alguém, em vez de falar que tenta, porque o fato de você estar fazendo algo sobre isso torna você alguém que cuida, entendeu? Não importa se você começou fazendo uma vez na semana, duas, sabe? O que importa é que você se tornou alguém que cuida da sua saúde. E aqui eu tô dando o exemplo da saúde, gente, que é o exemplo mais famoso, eu acho que eu poderia trazer, que todo mundo pode se identificar. Mas isso vale para tudo, é mudança de comportamento, mudança até de personalidade. Às vezes você está passando por um processo em que exige demais de você e que está te esticando em você sair um pouco ali do que é cômodo para você. Um exemplo que eu posso citar, um exemplo meu para vocês. Eu sou uma pessoa mais quietinha e vou dar um exemplo com relação ao meu casamento. É, essa questão das linguagens do amor, né? A minha linguagem de amor, a primeira,
Ela é ato de serviço e toque físico também, mas assim, eu sou uma pessoa que eu prefiro muito mais fazer algo por alguém que eu amo do que falar. Eu não sou uma pessoa muito de afirmações. Já meu marido, ele é bastante de afirmações. Inclusive, eu não conheço esse estereótipo de marido. Ah, meu marido não me elogia, meu marido não sei o quê. Cara, meu marido me elogia muito, reafirma muito. Eu posso fazer um arroz com ovo que ele vai falar: Meu Deus, que tempero é esse? Esse arroz com ovo é maravilhoso. E eu vou falar: Obrigada. Eu fico até meio sem graça, porque realmente é uma coisa que eu não sou muito acostumada, assim. Tipo, minha família sempre foi muito de demonstrar em ações, né? Minha mãe, acho que falava um pouco mais que meu pai, mas assim, eu sempre fui muito amada em ações e eu aprendi a ser amada assim e eu gosto de receber atos de serviço. Mas meu marido é muito afirmações. Então, quando a gente começou a namorar, eu precisei me esforçar, porque não era algo natural para mim, não era da minha rotina, é, reforçar em palavras, né? Reconhecer em palavras aquilo que ele era para mim, aquilo que ele fazia. E não foi nada confortável para mim, mas se eu queria mudar e se eu amo ele, eu precisei fazer um esforço, e até hoje é uma coisa que não é super natural para mim, por conta do meu jeito mesmo, da minha personalidade. Então é algo que eu preciso ser intencional em fazer, né? Em lembrar e colocar, porque é algo que é importante para o nosso casamento. E no geral, gente, como pessoas, né? Seus amigos, as pessoas à sua volta também gostam de afirmação. Então eu precisei fazer essa mudança que para mim, de início, não foi nada natural, né? Eu precisei, tipo assim, colocar num bloco de notas, ou meu terapeuta até falou, coloca na agenda, tipo assim, se não é algo natural para você, a mudança, se for algo que precisa de muito esforço, você precisa de um plano, né? Mas enfim, eu não sei aqui do lado de cá o que é que tá no seu coração agora e na sua mente que você sente que precisa mudar. E eu vou falar, sente que precisa mudar, porque muitas vezes vamos ser muito sinceros aqui. Às vezes a gente não quer mudar. Às vezes por uma pressão social ou por é, um julgamento, a gente se coloca nesse lugar de, eu quero muito ler mais. Cara, isso é uma, isso é uma parada que eu vou falar de mim. Eu sempre fui essa pessoa de falar assim, nossa, eu queria muito ler mais. Eu quero ler muitos livros esse ano. Gente, eu quero mesmo. Vamos dissecar essa ideia, Luísa. Você realmente quer ler mais livros? Então por que não ler? E esse é o grande desconforto pra gente, é encarar a realidade. Então, por que não ler? A grande verdade é que eu tenho 1 milhão de livros salvos no carrinho aqui que eu tenho o desejo de ler. Mas querer mesmo. Se eu quisesse, eu ia dar um jeito. Eu, sei lá, se eu precisasse muito e se fosse uma coisa muito da minha intenção, eu ia pôr nem que seja 10 minutos antes de dormir, entendeu? Então eu tô trazendo aqui o meu exemplo, expondo para vocês a minha fraqueza, para vocês identificarem o que é o seu livro. O que que é que você fala assim, nossa, eu queria muito isso. Nossa, meu sonho era isso e isso. Mas vamos primeiro para o primeiro estágio do podcast. Você quer mesmo? Ou você quer apenas que a vida e os seus hábitos melhorem sem que você precise mudar, né? Porque um exemplo, às vezes a gente fala que quer um relacionamento melhor, mas não quer abrir mão do orgulho, de se abrir, de admitir, de reconhecer. Ou quer uma vida mais saudável, mas não quer abrir mão da rotina, não quer abrir mão do seu fluxo, né, de procrastinar, de, né, ter um docinho bem extra do que deveria ser. Ou você quer paz, ai, meu sonho é ter paz, meu sonho, eu quero ter paz, mas continua dizendo sim para tudo que aparece, né? Então aqui o querer não condiz com a sua realidade, com o seu padrão de comportamento. Porque muitas vezes vontade você até tem, mas o conforto de permanecer onde está é muito maior do que o seu querer, né? Então, a primeira fase desse podcast
é essa. Reconheça se você realmente quer. Você quer realizar essa mudança? Você quer mesmo? Você vai daqui uns anos olhar para trás e falar: nossa, eu deveria ter feito isso, eu deveria ter realizado essa mudança? Então, primeiro defina: eu quero fazer essa mudança na minha vida? É algo que me cabe e é algo que eu enxergo para mim agora? Então, primeiro responda essa pergunta. A segunda fase, o segundo ponto é: o que você quer perder? Porque a gente vai perder, gente. A gente vai perder. Segura minha mão. A gente vai perder. Alguma coisa a gente vai perder. Porque uma pessoa que, vou voltar para o exemplo básico de academia, que não quer mudar, tipo assim, quer permanecer sedentária, ou vou mudar minha frase. Uma pessoa que escolhe não se exercitar na semana, ela tá, mesmo que inconsciente, escolhendo perder a saúde dela. E quando a gente fala assim, parece meio drástico, né? Mas, gente, a vida é meio drástica. Eu tenho uma alusão com relação a escolher perder que eu gosto muito, que é com relação ao mercado, por exemplo. Vou fazer a alusão de você no caixa do mercado com relação a mudanças no geral, né? Porque as mudanças, elas são inevitáveis, né? Como a gente está conversando aqui. Ou você escolhe permanecer, ou você escolhe mudar, e os dois têm um preço de mudança. Então vamos supor que você chega no caixa do mercado para passar as suas compras. A moça sempre vai te perguntar: crédito, débito ou Pix? O que você fala? Se você fala Pix ou débito, você vai pagar ali na hora. Você vai escolher ali perder na hora. Moça, quero Pix. Beleza, ela vai, faz o QR Code, você pip, paga. Na hora a sua conta vai lá e perde. Tira tudo que tá na sua conta. E é isso. Você perdeu e seguiu com o seu benefício para casa. Agora, se você é uma pessoa que vai ali passar e fala crédito, vai lá, pip, escolhe, põe na maquininha. Sua conta tá igual, muda nada, tá ali. Mas no fim do mês, meu amigo, no fim do mês ele chega. A fatura, a conta, ela chega. Então, essa alusão de você, de com relação a mudanças, é isso. O preço, ele vem. Mais cedo ou mais tarde, a sua conta vai dar uma mexida. Basta você escolher se você quer resolver isso agora ou se você quer resolver esse preço depois, né? Mas aí basta você, na sua cabeça e consciência, escolher o que é que você precisa escolher perder para mudar. Então, sei lá, você quer, que nem o cara aqui do livro, escrever um livro. É um objetivo da sua vida escrever um livro. Você vai ter que perder a sua rotina, você vai ter que perder o seu conforto, você vai ter que pagar isso agora para ter, para ver esse benefício acontecer, né? Para ver essa mudança acontecer. E isso tem um custo a hora que você decide, né? Ou se você quer, não sei, gente, vou devanear aqui, montar uma banda, né? Você sente que você precisa começar uma banda. É, se você não colocar isso como objetivo agora, pagar esse preço agora, de juntar as pessoas, fazer um plano de ação, fazer acontecer, gravar música e tal, daqui uns anos nada aconteceu e você vai olhar para trás e pode se arrepender, pode ser um preço que você vai ter que pagar mais tarde. A realidade dura de encarar que você nunca realizou aquele desejo e aquela mudança para acontecer. Então, é preciso perder para mudar. Basta a gente pensar e escolher o que eu preciso perder para mudar. Essa é a segunda pergunta. E a terceira fase do nosso podcast, o terceiro ponto, pergunta para reflexão que eu quero trazer para vocês é quem eu quero me tornar. Porque eu acho que você sentar e conscientemente esboçar essas perguntas e chegar nessa terceira e pensar quem eu quero me tornar, ajuda você com coerência a definir também um propósito, né? Porque, como eu disse, muitas escolhas a gente
toma diariamente, mas não para para pensar em quem a gente quer se tornar. E aqui eu quero citar os meus pais, fofinhos, queridos. Eles, enfim, nunca tiveram assim um super incentivo na infância e na adolescência com relação ao cuidado com o corpo e alimentação. Mas eu diria que isso é algo dos últimos anos para cá, não é verdade? Você aí que tem a idade um pouco mais avançada pode me dizer. Mas eu acho que hoje em dia a conscientização com relação a esse assunto está muito maior, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Os meus pais, eles não tinham hábito de academia, não tinham hábito de alimentação, nenhuma consciência assim, né? Mas de uns anos pra cá, acho que de uns 10 anos pra cá, essa chave foi mudando, porque acho que a pandemia também deu uma estremecida aí nas bases de todo mundo e também colocou você de frente com algumas decisões. E com eles foi isso, assim, meu pai e minha mãe tiveram que escolher e eu acho muito fofo, assim, eles dizendo, não, quando vier meus netos eu quero ter saúde, quando vier meus netos eu quero ter vontade de viver, de pular, de correr atrás. Então, hoje eles malham muito pensando em ter saúde para envelhecer e eu acho isso tão legal, tipo, é tão nobre você escolher quem você quer se tornar, porque ao mesmo tempo que se você não escolher mudar em nada, você já está escolhendo se tornar uma pessoa mais fraca, com menos disposição, com menos vontade de viver. Então é meio que é uma escolha inconsciente, né? Se você não faz nada sobre. Então, quero aqui honrar também meus pais com relação a esse terceiro ponto, porque eles me inspiram com relação a essa terceira pergunta sobre quem eu quero me tornar, né? E eu acho que trazer perspectiva para essa pergunta ajuda você a definir muita coisa na sua vida, né? Pense sobre isso. Quem você quer se tornar? Que tipo de mãe você quer ser? Que tipo de pai você quer ser? Que tipo de empresário você quer ser? Que tipo de pastor você quer se tornar? Que tipo de amigo você quer se tornar? Isso ajuda a gente a trazer as coisas mais perto e tomar decisões mais coerentes e mais claras, né? Então, acho que esse terceiro ponto ele ajuda a funilar melhor as nossas decisões. Então, primeiro, eu quero mesmo mudar, né? Trazendo um pouco de consciência. Segundo, o que que eu quero ou preciso perder para mudar, né? No caso agora, uma renúncia. E por último, quem eu desejo me tornar? Que identidade, né, que eu quero formar em mim? Então, primeiro vem a vontade, né, o desejo, depois o preço, que ele vai vir de uma forma ou de outra. E por fim, você vai ter o ganho, o propósito, né? Então, acho que nessa altura do podcast a gente já conseguiu entender que a mudança ela não é só abandonar um comportamento e começar outro, mas escolher uma nova forma de viver e quem você deseja se tornar. E, gente, com certeza é mais difícil do que eu tô falando, né? Mas eu gosto muito dessa frase. É difícil, mas pode ser simples, né? Simples não significa ausência de dificuldade. Mas não é simples de entender isso, tudo que eu tô falando, e de fato não é uma grande novidade, mas eu acho que são coisas que a gente precisa ouvir e parar para refletir de verdade, para tomar escolhas mais conscientes do rumo que a nossa vida está tomando, né? Com relação a tudo, gente, com relação a mudanças que nós precisamos ter de caráter mesmo, porque nós somos falhos, nós temos defeitos, nós precisamos tomar atitudes com relação às coisas que a gente precisa melhorar, com relação a sonhos, né? O que que você está fazendo para alcançar alguns sonhos, alguns objetivos, né? Mudanças com relação a hábitos, no geral, como eu já citei aqui. Quais são esses hábitos que a gente sabe, mas no fundo, no fundo, no fundo, não sabe se quer de verdade? Mas muitas vezes é preciso reconhecer e mudar mesmo sem querer. Tem algumas coisas que a gente realmente, assim, se pudesse escolher sem perder nada, a gente realmente não mudaria nada. Mas nós somos adultos e sabemos que precisamos tomar algumas providências, né? E
Tentando aqui caminhar para uma conclusão, eu acho importante a gente se permitir se frustrar, porque eu acho que muitas vezes o medo e o não tentar mudar, o fato da gente permanecer igual, é uma certa proteção de descobrir que talvez o outro lado não seja tão ideal e bom quanto a gente idealiza, né? Porque, como eu falei, tem um preço para você chegar ao outro lado, mas às vezes, mesmo você chegando ao outro lado, você nota que talvez não era bem como você imaginava. Tanto o processo para chegar lá, quanto o estar lá, né? Porque, como a gente já falou, tem um preço, uma renúncia, né? E às vezes aqui eu não tô falando mais de hábitos, né? Porque eu acho que tem alguns hábitos que são meio que recomendados no geral, mas às vezes um sonho, um, um objetivo, né? Que você idealizou por tanto tempo ou por tantos anos, e aí você às vezes não arrisca com medo de como é o lado de lá. Por insegurança de não ter o controle nas mãos e conseguir ter um, um spoiler de como as coisas seriam, né? E tá tudo bem, às vezes você vai chegar lá e descobrir que não é o que você queria. E descobrir que essa mudança toda que você foi atrás, né? Esse sonho que você correu atrás, essa ideia que você teve, não era bem como você imaginava, mas você olha para trás e você pelo menos riscou essa tentativa de eu fiz, eu conquistei e agora eu vou mudar para um outro objetivo, porque eu já vi que não era para mim ou que realmente não era para acontecer. E faz parte da nossa caminhada, né? A frustração. E eu acho que quanto mais a gente aceitar, quanto mais a gente normalizar o se frustrar, o se decepcionar, mais leve fica, sabe? Eu ouvi uns dias atrás uma frase que me pegou muito, assim, de um. Não lembro quem foi, peço perdão, pessoa, se foi você, porque eu não tô lembrando quem foi. Mas não foi esses dias, na verdade, já tem um tempo, pelo amor de Deus, a gente já tá quase em julho. Mas era maio, a gente tava numa roda assim, e a pessoa falou assim: maio, o mês que as pessoas desistem das metas do ano. Aí eu, como assim? A pessoa falou: tem um estudo que fala que maio é o mês em que as pessoas mais desistem dos seus planos e objetivos pessoais. Que janeiro, né, começa com tudo, fevereiro, aí março começa a dar uma caída, aí abril dá uma volta por cima, uma insistida, e aí maio já começa a relaxar mais e é quando as pessoas começam a largar. E aí eu parei para refletir na minha vida, eu pensei, nossa, é mesmo, gente. Tipo, tinha alguns projetos que no início do ano estavam mais fortes e maio foi o mês que eu fui largando, assim. E isso me lembrou um outro estudo, gente, eu prometo que é o último estudo que eu vou citar, que é o modelo transteórico de mudança de James O. Procrasta, porque ele fala aqui os estágios da mudança, né? E aí eu parei para refletir até sobre os meses do ano que meio que combina assim o estágio que de mudança que eu acho que maio representa, né? Ele fala aqui que as pessoas não mudam de uma vez, né? Mas tem uns estágios para mudar. E o primeiro é a pré-contemplação, que é quando você nem reconhece que precisa mudar. Eu diria que seria ali dezembro. Você está ali ainda no fim do ano, já se decepcionou muito, você ainda não tem muitas mudanças em mente. Mas quando chega ali no fim do mês, vem a contemplação, que você descobre que existe algum problema que você precisa mudar, mas ainda está meio dividido, né, com relação a colocar em prática ou não. E aí vem o estágio 3, que é a preparação, que é quando você começa a planejar, né? Ali em janeiro você começa a esboçar um trajeto para o ano todo. O que você precisa fazer para chegar no seu objetivo. E aí vem a ação, né? Ali no início do ano, fevereiro, março, que é quando você coloca as coisas em prática, as mudanças em prática, né? E depois do estágio da ação vem a manutenção, que é aí que pega, meus amigos, que é onde a gente trabalha para manter o novo comportamento. E manter, gente, é complicado.
E a manutenção, ela faz parte do estágio de mudança, né? Às vezes a gente só quer chegar no objetivo logo, mas a manutenção, ela tem grande parte, né? Ela é muito central num estágio de mudança. E o último estágio de mudança, pasmem, é a recaída. O último estágio de mudança, segundo o James, é falhar. Então, faz parte do processo de mudança a gente se decepcionar, as coisas não serem da maneira que a gente achou, a gente deixar de acontecer, não fazer nada. Mas o que vai definir é o que você faz daí para frente, né? Então, pensando nisso, que a recaída, que a falha faz parte do processo, tenta pensar no que você vai ganhar de já ter chegado até aqui e largar, porque já que faz parte do processo, vamos continuar com a bola no gramado, gente. Continua tocando essa bola pro gol, que uma hora chega lá. Então, eu pensei nisso, assim, que o maio, com relação a esse paralelo dos estágios de mudança, é muito mês que a gente desanima, né? É o estágio de manutenção que a gente perde um pouco o foco e desanima com novos hábitos, novos sonhos, novos padrões, novas mudanças. Então, vamos tentar pensar nisso, assim, a falha, ela não significa que você fracassou, né? Significa que você ainda está aprendendo, que você ainda está colocando em prática muitas coisas com relação a essa mudança, né? Então, acho que uma coisa é a gente saber disso, outra coisa é a gente acreditar nisso, né? Então, acredite nisso, que a decepção, que a falha, a frustração de talvez não conseguir ser da forma que você imaginou, faz parte do processo de mudança. E pense que ao chegar do outro lado, você já vai ter uma outra perspectiva sobre tudo. Que ou você recalcula a rota e tenta uma outra coisa, de um outro jeito, porque você pelo menos tentou. E aí, ou você conseguiu seu objetivo. Então, eu acho que dos dois jeitos são coisas incríveis de se alcançar, né? Você saiu de um estágio de idealização, de possibilidades, e foi para um estágio de realidade. E com essa realidade, é, escolher com mais clareza aquilo que deve ser feito dali para frente. Então, caminhando para o fim deste episódio, espero que você tenha refletido bastante aí sobre suas últimas atitudes, objetivos e intenções de mudança. Mas eu quero trazer aqui um ponto muito, muito, muito essencial para a mudança, né? Eu acredito que de fato é difícil, eu acho que quase beira o impossível a gente conseguir mudar por nós mesmos, né? Porque a gente precisa de ajuda, a gente precisa de algo que nos move e que nos aproxime daquilo que a gente nasceu para fazer e para ser. E é por isso que eu quero deixar aqui registrado que a mudança ela começa quando a gente assume uma responsabilidade, mas ela vai florescer de fato quando a gente permitir que Deus transforme aquilo que não conseguimos mudar sozinhos. Então, nós precisamos evitar dois extremos, né? O fatalismo que diz assim: eu sou assim, eu nasci assim, nunca vou mudar. E o basta querer que você consegue, porque pensando bem em quem nós somos e quem nós fomos criados para ser e o nosso propósito, nós precisamos muito de uma intervenção divina que nos formou, que nos conhece, sabe das nossas fraquezas, dificuldades e ao mesmo tempo também sabe dos nossos sonhos e objetivos. Então, nós precisamos que Deus nos transforme, nós precisamos que o Espírito Santo nos revele aquilo que a gente precisa mudar e o como, né? Então, o meu convite final é que você passe por essas perguntas que eu trouxe e por esses estudos que, por mais que venham da psicologia e da filosofia, são estudos que enriquecem o nosso entendimento humano, né? Mas nós somos seres espirituais também. E acho que muitas vezes a gente subestima muito isso, que o espírito, que por mais que a gente não veja,
ele é muitas vezes mais real do que o natural, né? Ele que rege o natural. Então, parar para pensar nisso. Um versículo que eu gosto muito mesmo, e eu já vou deixar ele como um dos versículos finais, é 2 Coríntios 5,17, que diz: Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Olha como esse versículo já determina uma mudança, né? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, terminando o versículo agora, as coisas antigas já se passaram, eis que surgiram coisas novas, né? Isaías 43:19 diz: Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não veem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Então, a palavra de Deus, ela nos transforma de dentro para fora e ela nos sinaliza o tempo inteiro de que quem está no Senhor é uma nova criação, né? Não se baseia no que já foi, não se baseia em quem é, né? Na sua carnalidade, na sua humanidade. Porque uma vez que a gente nasceu de novo, uma vez que a gente se submete ao senhorio de Cristo, nós precisamos entender que o que era nosso e o que nos definia já passou. Coisas novas vêm por aí, né? Então, acho que trazendo para esse podcast com relação a mudanças, nós precisamos muito de uma intervenção divina e que o Senhor nos direcione mesmo nas nossas motivações, nos nossos processos e nos revele quem nós devemos ser e o que nós precisamos fazer para isso. E para descobrir isso, gente, é colocar diante de Deus, é submeter aos processos, porque, gente, nós sabemos que milagres tem coisas que Deus cospe no chão, move a terra e passa no olho. E tem coisas que o Senhor fala: ande, se lave e volte. Então, de fato, tem coisas e mudanças e milagres que a gente precisa fazer algo por isso. Nós precisamos nos mover, nós precisamos perder para ganhar. Então, seja uma pessoa madura e reconheça isso, né? E aceite esse processo, mas também viva na graça e na dependência de Deus, de forma em que você não caminhe sozinho, sabe? Para qualquer tipo de mudança, nós devemos caminhar com o Senhor e em comunidade. É muito mais difícil e muito mais custoso você enfrentar esses processos sozinhos, né? Então, uma outra dica que eu posso deixar aqui é: não enfrente esses processos sozinhos. Avise um amigo, avise o seu cônjuge, avise o seu pai, a sua mãe, desse seu novo hábito, desse seu novo sonho, desse seu novo direcionamento, para que eles te ajudem nessa caminhada, orando, torcendo e te ajudando a cumprir pequenos objetivos, te incentivando, né? Porque a gente é muito, muito melhor quando a gente está em comunidade, né? Então é isso, nosso podcast de hoje. Reflita aí com o Senhor no seu tempo de oração, no seu tempo com Deus mesmo. Quais mudanças você quer realizar, o que você precisa perder para que elas aconteçam e que pessoa você deseja, que o Senhor deseja que você se torne, né? Que assim fica bem mais fácil da gente chegar onde a gente deve chegar, né? E é isso, gente. Espero que essa conversa tenha te acrescentado de alguma forma. Envia para aquele amigo, para aquela amiga, para aquele parente que você sabe que tem um projeto, que está no papel há muito tempo, que, enfim, que deseja viver algo novo e que isso sirva como um pontapé inicial, que se a pessoa já mudar um mínimo pensamento que seja sobre esse assunto, já vai ter sido de grande valor. E eu agradeço demais a atenção, o carinho que vocês têm por esse podcast, por mim. E eu oro e desejo muito que isso seja uma semente plantada no seu coração e que floresça de alguma forma aí nas suas decisões e nos sonhos que você deseja viver, tá bom? Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau.